Bom dia, pessoal do Colégio Domínio, oitavo ano, iniciando aqui mais uma aula de geografia para vocês. E aí, pessoal, como é que tá? Espero que esteja tudo bem, tudo maravilhoso, que essa semana esteja tudo tranquilo, mais uma semana de estudo, mais uma semana de conteúdos e aprendizados interessantes para vocês. Nós vamos continuar aqui com vocês essa semana para finalizar, certo? O, a primeira unidade do livro de vocês. Tá? A gente vai fechar Regionalizações do Mundo, que é a primeira unidade do livro de vocês. Próxima semana a gente faz uma revisãozinha, tá bom? Só para fixar o conteúdo mesmo, para afirmar, né, confirmar o que vocês já estão sabendo. E essa semana a gente vai só finalizando esse conteúdo, deixando mais claro, afinando, na verdade, o que a gente já sabe, tá certo? Então vamos lá, deixa eu só ajustar umas coisas aqui. Pronto, acho que tá legal. Vamos lá. É, A gente já viu o que é região, o que é regionalizar, a gente já sabe que o mundo ele é dividido em várias formas de regionalização, e a gente sabe mais ainda que ao longo dos anos o mundo ele foi sendo regionalizado a cada forma política, a cada organização política, a gente foi tendo uma forma de regionalizar. A gente teve os períodos entre as guerras, onde ocorreu algumas regionalizações. Durante o imperialismo, a gente vai ter algumas formas de regionalizar também, certo? Então, isso aí a gente já viu na aula passada, e a gente vai continuar aqui a partir da regionalização da Guerra Fria, tá certo? Peraí, deixa eu ver. Epa, tô aqui no certo. Ok. Nós vamos aqui continuar a partir da regionalização da Guerra Fria, certo? Como eu falei para vocês, o período entre guerras, o período pós-guerra, ele é muito rico na transformação dos territórios, na formação de novas políticas, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, a gente não tinha uma bipolaridade capitalista e socialista. O que ocorreu já no final da Segunda Guerra Mundial? Com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente já vai ter uma nova divisão, uma nova organização do mundo em dois sistemas econômicos, tá certo? Vamos aqui prosseguir. Vamos aqui prosseguir. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, como eu tinha falado para vocês, vai surgir duas potências: os Estados Unidos, como uma potência capitalista, e a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá certo? E vão compor os dois sistemas econômicos, o capitalismo e o socialismo. Gente, olha, a Rússia, certo? Durante o processo da Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava passando pela sua revolução socialista, tá? E somente com o final da Segunda Guerra Mundial e a Rússia e os Estados Unidos saindo como duas potências mundial, é que nós vamos ter essa organização de um mundo bipolar. Por que bipolar? Porque eu vou ter duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, tá certo? Então, assim, os dois países, eles viviam em dois sistemas econômicos diferentes. Os Estados Unidos capitalista, ele fazia essa representação dos países capitalistas, e o socialismo fazia a representação dos países socialistas. Mas o que é esse capitalismo? O que é esse socialismo? Vocês já estudaram isso? Vocês sabem o que significa? Mas antes a gente vai ver, na verdade,
Vamos ver aqui o que é esse capitalismo, o que é esse socialismo, depois a gente volta, que é para que vocês possam compreender também. É uma nova visão de mundo, tá bom? No capitalismo, eu vou ter, certo? O que o livro de vocês traz? É um sistema econômico no qual predomina a propriedade privada, certo? Lei da procura e da oferta, menor interferência do governo na economia e o objetivo principal é o lucro e a existência de classes sociais, tá? Basicamente a mesma coisa que está aqui na tela para vocês. Eu vou ter a livre iniciativa, a propriedade privada dos meios de produção, a lei da oferta e da procura, o trabalho assalariado e o principal objetivo, o lucro. Gente, o que é a ideia dessa propriedade privada? Que tudo que for produzido fosse de iniciativa privada, ou seja, toda a parte de indústria não deveria pertencer ao governo, deve pertencer a quem? Deve pertencer simplesmente à propriedade privada. A oferta a lei da oferta e da procura é basicamente a mesma coisa. Você vai produzir de acordo com a necessidade, certo? A gente vai produzir de acordo com a necessidade do mercado. Não tem a interferência do governo dizendo o que você vai produzir e para quem você vai produzir, não. Você vai produzir de acordo com o que o mercado está necessitando, tá bom? Trabalho assalariado. A partir com a criação do capitalismo é que nós vamos ter o trabalho assalariado. Você era pago por uma quantidade de horas. Antes disso, o que ocorria? Nós não tínhamos o trabalho assalariado, às vezes era pago com alimento, a troca do trabalho por alguma coisa, mas o salário em si, um valor, não tinha, certo? E o principal objetivo é o lucro. O capitalismo, até hoje, o principal objetivo do capitalismo é obter cada vez mais lucro, obter cada vez mais dinheiro. Já o socialismo, o governo é quem vai comandar essa indústria, o governo vai comandar os meios de produção e controlar a economia, certo? Basicamente isso aí que vai acontecer. Não há concorrência porque todos os meios de produção são pertencentes ao Estado. O Estado é quem comanda o que vai ser produzido, para quem vai ser produzido. Não existe classe social e o principal objetivo é de diminuir, não é acabar, entenda que a ideia não é acabar, mas o principal objetivo é reduzir essas desigualdades sociais e garantir emprego a todos, garantir que todos tenham um salário digno e boas condições de trabalho, certo? Então a gente já sabe o que é esse capitalismo e vamos fazer aqui uma análise sobre a Guerra Fria. Primeira coisa que a gente vai lembrar, por que a gente dá esse nome de Guerra Fria? Porque eu não vou ter uma guerra, digamos assim, direta, um confronto direto. Eu vou ter parte de uma disputa ideológica, uma disputa política, militar, diplomática, tecnológica, eu vou ter a corrida à Lua, eu vou ter uma corrida armamentista, eu vou ter um desenvolvimento maior das pesquisas tecnológicas nesse período, desenvolvimento no poder bélico armamentista, mas a gente não vai ter um conflito direto entre os países, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. É, ajuda econômica, por exemplo, os Estados Unidos, ele criou o plano Marshall, certo? Que era para ir o Comecon, a gente ia ter como ajuda econômica o plano Marshall, que era dos Estados Unidos, e o Comecon, que era pertencente à União Soviética. Esses dois planos econômicos, eles eram para ajudar a desenvolver os países que foram arrasados na guerra e também para ajudar a desenvolver os países, no caso do Marshall, ou capitalistas, no caso do Comecon, os
socialistas. Cada país vai tentar ajudar os seus aliados, certo? Os países que vão compor o seu bloco. Militarmente, as duas superpotências, elas, uma forma a OTAN e a outra forma o Pacto de Varsóvia, que são as organizações que vão reger e organizar elas, certo? Como eu já havia falado, não houve um conflito armado direto entre os dois países, os dois possuíam um grande arsenal nuclear, então a gente imagina que uma guerra entre esses dois países, o que viria a causar? Uma destruição em massa, mas isso não ocorreu e nós vamos ter apenas digamos assim, um período de ameaças, alguns acordos de cavalheiros, porque nós sabíamos que durante esse período os dois países eles tinham um grande potencial armamentistas, inclusive a questão das bombas nucleares, das bombas atômicas, todos dois tinham, digamos assim, deixa eu ver qual é a palavra que eu uso, um potencial para destruir o mundo se entrasse em guerra, certo? Um conflito direto. E durante esse período, certo? Durante o período aí da Guerra Fria, o espaço mundial, ele estava regionalizado, ele foi regionalizado em 3 blocos, tá? Esse mundo bipolar, esse mundo governado pelos capitalistas e socialistas, ele foi dividido em 6 blocos e em 3 blocos, de acordo com as suas condições socioeconômicas dos países e o seu modelo econômico adotado, ou seja, o capitalista ou socialista. Os países considerados de primeiro mundo, certo? Que são os países que estão representados nesse mapa em verde, verdinho clarinho, eles são os países considerados de primeiro mundo. Em laranja, certo? Que era o mundo soviético, eram os países considerados de segundo mundo, os países socialistas. E os países em roxo, que inclusive aí toda a América Latina, África, Oriente Médio, parte da Oceania, era considerado que países de terceiro mundo eram países capitalistas, tá? Considerados capitalistas, porém com pouca ou nenhuma industrialização e baixos indicadores de condições de vida, tá bom? Isso aqui é bom vocês lembrarem. Essa classificação dos países de primeiro, segundo e terceiro mundo, hoje em dia ela não existe mais. Esse mundo bipolar, ele também não existe mais. O mundo bipolar ele só vingou até o fim da Guerra Fria, até 1990. Esse países divididos em países em 3 mundos diferentes, primeiro, segundo e terceiro mundo, ele também não existe. Às vezes a gente ainda ouve na rua em algum lugar dizendo assim, ai, é um país de terceiro mundo, país tal é país de terceiro mundo. Esse termo não deve mais ser utilizado como atualidade, certo? Vamos aqui, o fim da Guerra Fria. Gente, o que aconteceu? Houve algumas transformações políticas, tá, na Europa, em 1889, que alterou a geopolítica do continente. Algumas coisas foram sendo modificadas. Os socialistas começaram a quebrar desde o início da década de 80, certo? Os avanços tecnológicos dos países socialistas não acompanhavam os avanços tecnológicos dos países capitalistas. Alguns outros problemas relacionados a, como é que se diz? As políticas foram drenando, foram acabando, foram minando a política a política da União Soviética
Então, isso fez com que os países socialistas começassem a implementar, né, modelos político-econômicos se aproximando do capitalismo. Eles começaram um processo de transição, sair do que a gente chamava de países socialistas ou comunistas e passaram a se aproximar do capitalismo. Passaram toda uma década de união, trégua, mudanças no comportamento, abertura de mercado, até chegar com o marco principal dessa. Vamos aqui. Então, a gente vai ter como marco principal a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele foi construído em 1961, tá certo? E ele dividia a Alemanha, tá? Em duas, a Alemanha socialista e a Alemanha capitalista. Mas dividia todo o país? Não. Esse muro ele dividia a capital, Berlim, capital da Alemanha. Por que foi feita essa divisão somente da capital da Alemanha? Porque a capital da Alemanha era a região mais industrializada e ela, em termos, ela não era justo ela ficar só com um lado. Então acabaram dividindo essa capital em dois. Metade era capitalista, a outra metade era socialista. E isso acabou dividindo várias famílias, gerando vários conflitos. E em 1889 com a queda desse muro, a permissão para ultrapassar de um lado para o outro, marcou o fim desse período capitalista, aliás, o fim desse período da divisão do mundo em três mundos, tá? Primeiro, segundo e terceiro mundo. Vamos aqui dar prosseguimento na nossa aula. Vamos lá. Com o fim da Guerra Fria, a gente já sabe que nós vamos ter o que também? O fim do mundo bipolarizado. A gente não vai ter mais essa bipolaridade. E nós não vamos ter mais os países divididos em primeiro, segundo e terceiro mundo. A gente vai ter que as regionalizações no mundo global, no mundo globalizado. Período de crescente interdependência entre os países e da expansão do sistema capitalista. As principais características desse mundo globalizado é o aumento da circulação de pessoas, mercadorias e ideias, certo? Aqui a gente vai ter o fluxo de mercadorias, fluxo de informação e o fluxo de pessoas. E eu vou ter a diminuição de barreiras alfandegárias, a criação de aliás, a criação não, a intensificação das transações de multinacionais e transnacionais, a intensificação das bolsas de valores, um sistema de produção global, a fragmentação dessa produção, surgimento de blocos econômicos regionais e uma consciência ecológica do planeta. Gente, essa consciência ecológica do planeta e todas essas características de regionalização de um mundo globalizado, elas vão começar a surgir as ideias a partir da década de 70. A ideia da divisão do mundo em blocos regionais, ela começa a ser trabalhada pela União Europeia, pelos países que compõem a parte da Europa, a partir do início da década de 90, certo? Consequentemente, a gente vai ter um agravamento das desigualdades e da pobreza durante esse período do mundo globalizado, tá certo? Antes da globalização e pós da globalização, a gente vê que praticamente tudo está da mesma forma, tá certo? Eu, além desses blocos econômicos, eu vou ter o que a gente chama de uma nova ordem mundial. O que é essa nova ordem mundial? Ela vai apresentar ao mundo com vários centros econômicos, várias potências econômicas. Eu saio de um mundo bipolarizado
Durante a Guerra Fria eu tenho um mundo bipolar, pós-Guerra Fria eu vou ter um mundo multipolar, aonde vários países passam a apresentar-se como centros econômicos e tecnológicos de poder, certo? Além dos Estados Unidos, aí eu vou ter o Japão, vou ter a União Europeia, vou ter a própria Rússia, a Alemanha que se reconstrói rapidamente, certo? E nesse período eu vou ter a formação dos blocos econômicos, tá? O que são esses blocos econômicos? São a união de países que entenderam que são mais fortes quando estão juntos e vão formar esses blocos econômicos. O mais antigo, o mais consolidado deles é o. Ai, gente, me esqueci. Certo? É a União Europeia, certo? A UE, que é a União Europeia, é um dos blocos mais antigos, que compõe vários países da Europa, tá? E nós vamos ter aqui no Brasil e na América Latina o Mercosul. O Mercosul, ele vai fazer o quê? Ele vai juntar alguns países. Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, certo? E vão formar um único bloco econômico. Qual a finalidade desse bloco econômico? Comercializar entre si, fortalecer as relações econômicas. Porque se eu já tenho. Por que que isso ocorre? Porque eu tenho um mundo agora multipolar, eu vou ter várias superpotências econômicas, várias superpotências tecnológicas. Então, é importante se unir, trabalhar em grupo, fazer com que, é, digamos assim, que seja mais fácil de se trabalhar economicamente, se formando em blocos, tá? Essa regionalização, essa organização em blocos, a economia globalizada, ela diminui ou elimina as barreiras alfandegárias, tá? Ela reduz as taxas cobradas para importação e exportação, diminui impostos, restrição de alguns produtos e serviços, até fluxos de pessoas. Por exemplo, Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, a gente consegue circular entre esses países sem que seja necessário um passaporte, sem que seja necessário um visto. A gente consegue viajar entre esses países se utilizando apenas da nossa carteira de identidade. Por quê? Porque nós temos um livre acesso de pessoas e um livre acesso de mercadorias, tá bom? Então, para facilitar, eu acho que ficou mais claro, para facilitar esses fluxos, foram criados e derrubar algumas barreiras, foram criados esses blocos econômicos. No livro de vocês, na página 32, vem dizendo que bloco econômico são associação de países que fazem acordos para ampliar relações econômicas, principalmente o comércio entre os membros. Gente, vocês não devem esquecer o que é um bloco econômico, tá certo? Quais são os principais blocos econômicos conhecidos pela gente? O NAFTA, que aí nessa imagem é esse verdezinho meio sem cor, bem estranho, que é ali os Estados Unidos, Canadá e México, tá certo? O que que significa? O que que significa? É o livre comércio da América do Norte. Ele é uma espécie de acordo, tá? E o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, que é o qual o Brasil faz parte, que é aquele verde ali na América Latina, bem chamativo. E a gente vai ter a União Europeia, a gente vai ter dos países da Ásia, a gente vai ter outros países da Europa que vão compor esses blocos. Gente, professora, eu sou obrigada a saber todos esses nomes de todos esses blocos. Gente, os principais, até para o nosso cotidiano, para a nossa vida, é essencial sim que você saiba.
Na página 32 do livro de vocês, vai ter uma imagem e nessa imagem vai mostrar os principais blocos econômicos regionais. Aí, dentre eles, eu vou ter o Mercosul, o NAFTA, a União Europeia, a CEI, certo? E outros blocos. Depois eu vou dizer para vocês quais são, na próxima aula, que é a nossa aula de revisão, quais são os blocos que a gente deve ficar mais atento, porque eles ficam ali circulando e tem mais influência, tá certo? Digamos assim, na economia mundial. E para a gente continuar e concluir a nossa aula, não finalizar, porque conhecimento a gente nunca finaliza, né? Mas para a gente concluir a aula de hoje, nesse mundo pós-Guerra Fria, o mundo ele começa a se regionalizar de uma outra forma, tá? Ele passa a fazer uma regionalização norte-sul. Como assim uma regionalização norte-sul, professora? Não estou entendendo. Me faça entender o que é essa regionalização norte-sul. Vou fazer você entender o que é essa regionalização norte-sul. Se eu for pegar esse mapa, na página 33 do livro de vocês, tem um mapa igualzinho a esse, tá bom? Parece que eu peguei foi do livro de vocês. No livro de vocês tem um mapa igualzinho a esse daí. E ele vai fazer uma divisão norte e sul. Se eu, por acaso, fizesse uma divisão perfeita norte e sul, eu pegaria aquela linha do Equador, todos os países que ficassem abaixo da linha do Equador pertenceriam ao sul e todos os países que ficariam acima da linha do Equador pertenceriam ao norte. Mas para a questão econômica, porque essa regionalização ela tem uma logística mais econômica, tá? Ela vai trazer as características socioeconômicas dos países. Então, eu vou ter os países do norte, certo? Que são os países ricos e desenvolvidos, e os países do sul, considerados pobres e subdesenvolvidos. Então, os países com características socioeconômicas semelhantes vão ser regionalizados, vão ser divididos. Os países com características socioeconômicas consideradas pobres ou subdesenvolvidas, que é um país subdesenvolvido, gente? São países pouco industrializados ou não industrializados, onde o índice de desenvolvimento humano é muito baixo, o avanço de ciências e tecnologias também. Então, todos esses países estão no sul, tá certo? Aí vocês percebem essa divisão por essa linha vermelha, mas a linha vermelha vai lá e pega a Austrália lá embaixo. O que que significa isso? Que a Austrália, ela vai ter características semelhantes com os países aos países desenvolvidos do norte, ou seja, serão países ricos e desenvolvidos. Ela é um país industrializado. A principal característica é essa. Professor, e esses países que estão aí listrados, que eu consigo ver? Gente, são países considerados emergentes, como o Brasil, se eu não me engano, o Chile, é, México, China, Índia, alguns países da África, todos eles são considerados em desenvolvimento ou emergente. Só que essa característica, como eu já falei para vocês, mas eu acredito que eu falei para a turma que estava em sala de aula, desde que eu era criança se utiliza esse termo país emergente ou subdesenvolvido, em desenvolvimento, como agora também chamam. Gente, o sistema capitalista, vou deixar bem claro para vocês, o sistema capitalista ele necessita que exista essa divisão do mundo em dois mundos. Ela necessita que eu tenha os países ricos e os países pobres, para que eu possa explorar esses países, para que eu possa manter a máquina capitalista funcionando, aumentando os lucros, tá certo? Vocês lembram lá no imperialismo o que ocorria?
eu vou ter os países querendo uma dominação. A dominação só por território? Não, a dominação econômica, por um território, mas de dominação econômica, de mercado consumidor. Então, para que o capitalismo exista e ele funcione sem nenhum problema, eu vou ter essa necessidade, tá bom? Gente, tiver ficado alguma dúvida, quem estiver em sala de aula, tirar dúvida na nossa próxima aula, tá? Não guarda essa dúvida para o dia da prova. Quem ficou com dúvida, manda a perguntinha lá na atividade, que assim que possível, na próxima aula eu vou tirar essas dúvidas, tá bom? Eu vou explicar durante a aula algumas dúvidas que tiver ficado. A atividade de vocês vai estar lá na Agenda Edu, junto com essa aula. Eu espero ter sido bem clara durante a aula. Se ficou alguma dúvida, me perdoem. Vamos trabalhar para consertar, fazer alguns ajustes e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau. Um cheiro no coração de vocês.